Fala galera, e aí, tranquilidade total, beleza? Tudo de boa? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, como eu venho fazendo, né? Sempre gravando no quadro. Hoje eu vou fazer a gravação dessa forma, visto que nesse caso a gente precisa muito trabalhar com imagens, falar de gráficos e aí vai. Então eu decidi fazer esse vídeo dessa forma para vocês. Lembrando que a gente está estudando a parte de cinética, que é a parte da química de forma geral, que estuda a velocidade no qual acontece uma reação, a rapidez com que essa reação acontece. A gente falou já sobre velocidade média, falamos sobre tudo que envolve esse tópico, e hoje a gente vai falar um pouco sobre reação química. Então a gente vai falar um pouquinho como ocorre uma reação química, quais os fatores que eu necessito para ter uma reação química e assim sucessivamente, beleza? Então, ó, a primeira coisa que você deve entender é o seguinte, pessoal. Para que exista uma reação química, ou seja, um fenômeno químico, que é um fenômeno onde eu tenho a formação de novas substâncias, eu preciso de três características principais. Que características são essas? A primeira característica é necessário que você tenha uma afinidade entre os reagentes participantes, pois se esses reagentes não possuem afinidade, você não tem como ter uma reação. Por exemplo, se você colocar uma sacola plástica em cima de vidro, você vai perceber que ali não aconteceu absolutamente nada. Se eu pegar soda cáustica e armazenar em um recipiente de plástico, não vai acontecer nada. Mas se eu pegar soda cáustica e armazenar em um recipiente de vidro, ele vai começar a corroer. Por quê? Porque os reagentes eles passam a ter afinidade. Então, o primeiro ponto que a gente deve lembrar é que os reagentes eles devem ter afinidade. Segundo ponto, pessoal, é que perante as teorias que trazem uma reação química e perante a geometria que envolve essas moléculas de forma geral, eu preciso de uma orientação favorável. Então, nem toda colisão entre essas moléculas será uma colisão efetiva, ou seja, será uma colisão que ocasiona a formação de produto. Então, eu preciso e necessito de uma orientação favorável entre essas moléculas para que a reação ela aconteça. E o terceiro fator, que é um fator muito importante discutido em cinética, é o que a gente chama de energia de ativação. E o que é a energia de ativação? Energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação aconteça. Então, eu preciso fornecer essa energia de ativação para, obviamente, eu ter a reação de forma geral. É por isso, por exemplo, que se você deixar um pouco de álcool em cima da mesa, ele não vai entrar em combustão sozinho. Mesmo você colocando ele em contato, por exemplo, com o comburente, que é o gás oxigênio, ele não vai entrar em combustão. Você precisa de uma energia de ativação para que eles comecem a reagir e, consequentemente, você tenha uma reação. Tranquilo? Então, toda essa parte, pessoal, ela se baseia teoricamente em duas teorias. A teoria das colisões, a gente chama de teoria das colisões, que é a que trata de colisão efetiva e colisão não efetiva, que eu vou mostrar para vocês, e a teoria do complexo ativado, que é exatamente o estado intermediário entre os reagentes e os produtos. Então, eu costumo envolver essas duas teorias porque facilita muito a compreensão do estudante na hora de resolver e aplicar esses conceitos nas questões, beleza? Então, bora lá, pessoal. Pronto, galera. Graficamente falando, a gente vai trabalhar muito com esse tipo de gráfico. Que gráfico é esse? Aqui você tem os reagentes, a energia do reagente, ela está aqui. Aqui você tem o produto, a energia do produto está aqui, e isso aqui a gente já está acostumado, que é a variação de entalpia. Então, a gente sabe que a variação de entalpia, que é o ΔH, equivale à quantidade de energia dos produtos
menos a quantidade de energia dos reagentes. Então, a gente aprende que quando o ΔH ele é menor que zero, simboliza um processo exotérmico. Então, a quantidade de energia final é menor que a inicial. Porém, se esse ΔH é maior que zero, isso vai simbolizar um processo endotérmico. Houve uma absorção de energia. Logo, a quantidade de energia final ela vai ser maior que a quantidade de energia inicial, que é o que eu tenho nesse gráfico. Observe que a quantidade de energia final ela é maior do que a quantidade de energia inicial. Só que o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, que tem a ver com a teoria do complexo ativado. Essa quantidade de energia que vai dos reagentes até o topo da montanha, essa energia ela é chamada de energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que a reação aconteça, ou seja, para que os reagentes transformem-se em produtos. E observem que no topo dessa montanha nós temos o famoso complexo ativado. Então, o complexo ativado é o estado intermediário entre os reagentes e os produtos. É uma solução não, perdão, é o estado altamente instável. Então, o estado intermediário é altamente instável, beleza? Olha o que ele diz, ó. Estrutura instável, intermediária entre os reagentes e produtos. Para que haja formação de complexo, é necessário que as colisões entre as moléculas sejam efetivas. Professor, e o que é colisão efetiva? Aí a gente já entra na outra teoria. Colisão efetiva é toda e qualquer colisão que ocasiona a formação de produto. É por isso que eu falei a vocês no início que nem toda colisão ela vai ser efetiva, porque os átomos eles se colidem muito rapidamente. Então, algumas dessas colisões elas terão todos os fatores necessários, que é uma orientação favorável, que é uma energia de ativação mínima e, consequentemente, essa colisão ela vai ser considerada efetiva. Eu tenho a formação do produto por meio dessa colisão. Então, observem aqui na imagem que eu tenho os reagentes, eu tenho a colisão entre eles formando o complexo ativado e, consequentemente, eu tenho a formação dos produtos. Então, essa colisão ela foi efetiva. Por quê? Porque ela ocasionou a formação de produto. Então, colisão efetiva é toda e qualquer colisão onde eu tenho a formação de produtos, beleza? E outra coisa para reforçar, para ficar bem claro, pessoal, variação de entalpia é a quantidade de energia final menos a quantidade de energia inicial. Energia de ativação é a quantidade de energia dos meus reagentes ou do meu reagente até o complexo ativado, que é o topo da montanha. Então, essa é a energia mínima necessária para que a reação aconteça. Tranquilo? Eu gosto de dar sempre o exemplo do fósforo. Se você pegar uma caixinha de fósforo, pessoal, e tirar o palito de dentro e encostar o palito na lateral do fósforo, da caixa no caso, ele não vai acender sozinho. Então, você tem afinidade entre eles, você tem uma orientação favorável, mas você ainda não tem a reação. Por quê? Porque você precisa da energia de ativação. E essa energia de ativação é você que fornece ao atritar o palito de fósforo na lateral da caixa. Aí sim você passa a ter o processo de combustão, a queima desse palito. Beleza? Então deu para ficar filé. Espero que todo mundo esteja entendendo, tranquilidade total. E qualquer coisa é só perguntar, não é? Pronto, pessoal. Aqui eu tenho uma ilustração bem legal para vocês. Ó. Eu tenho aqui os dois reagentes. Eu tenho aqui o topo da montanha, que é o meu complexo ativado. E aqui eu tenho os meus produtos. Observem que esse gráfico agora, ele corresponde a um processo exotérmico.
que é um processo de liberação de energia. Olha que legal. Observem que eu passei pelo complexo ativado, que é onde atinge a energia de ativação máxima, e, consequentemente, eu consigo transformar esses reagentes em produtos. Ou seja, aqui eu tenho uma colisão efetiva, atingi o estágio do complexo ativado, que é o estado intermediário, que, como eu falei, é altamente instável, e, consequentemente, aqui eu tenho a formação dos nossos produtos. Então, é assim que funciona um meio reacional, uma reação química. É dessa forma que a gente deve entender. Lembrando que algumas reações mais complexas, elas existem em mais de uma etapa. Então, nós teremos gráficos com mais de um complexo ativado. Isso a gente vai trabalhar muito em questões, beleza? E aí, pessoal, para finalizar essa parte, eu trago mais um gráfico para a gente entender realmente, definitivamente, essa parte. Aqui você tem a energia de ativação, que é a energia dos reagentes até o complexo ativado, que é o topozinho da montanha. Se você quiser calcular essa energia aqui, é exatamente o ΔH. Você tem a energia dos produtos até os reagentes. Então, essa quantidade de energia é o ΔH. E nós temos tanto a energia de ativação como a variação de entalpia. Cuidado para não confundir. Então, aqui nós temos os reagentes. Aqui eu tenho o estado intermediário, que é exatamente o nosso complexo ativado. E aqui eu tenho a formação dos nossos produtos. Então, nós chegamos aí ao resultado de uma reação. Tranquilo? Então, reação química, 3 fatores: afinidade entre eles, orientação favorável e a energia mínima necessária para que essa reação aconteça. Que energia mínima é essa? Energia de ativação. E para que eu tenha a formação de produto, essa colisão ela tem que ser uma colisão efetiva, que é uma colisão que ocasiona a formação de produto. Tranquilo? Aqui eu tenho 2 questões como exemplo, para a gente finalizar entendendo melhor essa parte. Ele diz assim, ó: as figuras a seguir representam as colisões entre as moléculas reagentes de uma mesma reação em 3 situações. Ele dá a situação 1, ele dá a situação 2 e ele dá a situação 3, beleza? Aí ele diz: pode-se afirmar que, na situação 1, as moléculas reagentes apresentam energia maior que a energia de ativação, mas a geometria da colisão não favorece a formação de produto. Letra B. Na situação 2, ocorreu uma colisão com geometria favorável e energia suficiente para formar produto. Pessoal, observem que na situação 1, como a letra A ela informa, você não tem uma colisão favorável, porque você não tem a formação de produto. Então, você não tem uma colisão efetiva, visto que a orientação não é favorável. Já na situação 2, você observa a colisão entre as moléculas e observa a formação de produto. Observem que essas substâncias são diferentes dessas, ou seja, eu tive um processo reacional. Logo, a resposta certa realmente é letra B de bola, beleza? E, para encerrar, eu trago aqui mais uma questão, bem de boa, onde ele fala o seguinte: todas as colisões entre os reagentes são efetivas? Não, falso. Segunda, a velocidade da reação é diretamente proporcional ao número de colisões efetivas? Verdadeiro. Quanto mais colisões efetivas, mais rápido será a velocidade da minha reação. Terceiro, existem colisões que não são favoráveis à formação de produto? Existe, que é o que a gente chama de colisão não efetiva, beleza? E por fim, maior será a velocidade da reação
quanto maior for a energia de ativação. Então, resposta certa. Continuando, né, pessoal? Então, a 2 era verdadeira, a 3, quando ele fala que existem colisões que não são favoráveis, é o que a gente chama de colisão não efetiva, e a 4, maior será a velocidade da reação quanto maior for a energia de ativação. Errado. Quanto maior for a energia de ativação, menor será a velocidade, mais lenta será a velocidade do meio. É tanto que a gente vai chegar num cara chamado de catalisador, e a gente vai entender que o catalisador ele aumenta a velocidade da reação exatamente porque ele diminui a energia de ativação. Então, quanto menor a energia de ativação, mais rápido a minha reação ela vai acontecer. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, pessoal, e até nossa próxima aula. Tchau!